Fala aí, galera do canal Flamengo, estamos chegando aqui para trazer notícias e informações do Flamengo. Eu estou muito preocupado com as notícias que estão saindo aí, que saíram aí ao longo da tarde a respeito do Flamengo. Nós gravamos já um vídeo mais cedo falando a respeito da renovação do Pedro, falando a respeito de algumas situações ali no Flamengo, e depois, logo após nós gravarmos esse vídeo, muitas informações saíram a respeito do Flamengo e algumas bem preocupantes. A principal informação, eu acredito que é falando a respeito do Diego Alves, falando que o Diego Alves não vai mais renovar com o Flamengo não quer renovar com o Diego Alves. Galera, calma, não é bem por aí, não é bem por aí. Nós vamos falar a respeito disso, mas primeiro eu quero começar falando aqui a respeito do Lincoln, que esse sim tá de saída do Flamengo. O Paphos do Chipre quer pagar 4 milhões de dólares pelo jogador por 75% dos direitos, do Lincoln, para poder levar ele lá para o Chipre. E o jogador aguarda, na verdade, a proposta do Dinamo de Kiev. O Flamengo já está satisfeito já com essa proposta do Chipre. Na verdade, o Flamengo sempre quis 10 milhões, né? O Flamengo queria em torno de 10 milhões de euros ou 10 milhões de dólares, que dá praticamente a mesma coisa. Mas foi oferecido 4 milhões e o Flamengo aceitou. Por que o Flamengo aceitou? Porque o Flamengo já está absolutamente insatisfeito com o jogador. Insatisfeito, tanto desde lá da diretoria, passando pela comissão técnica, todo mundo está insatisfeito. A torcida então nem se fala, né? Então foi oferecido 4 milhões de dólares por ele e o Flamengo resolveu aceitar e liberar o jogador para poder jogar lá. Só que o jogador também tem proposta do Dinamo de Kiev, né? Está em negociações, Dinamo de Kiev da Ucrânia. E o jogador prefere ir para lá, prefere esse negócio. Então, o jogador está aguardando o posicionamento do Dinamo de Kiev, né, nessa proposta deles, para, enfim, poder levar o jogador. Mas o fato é que se ele não for para o Dinamo de Kiev, ele vai para o Chipre, vai jogar no Paphos, porque o Flamengo não quer mais o jogador. Inclusive, o Bruno Spindel, né, ligou pro jogador para poder mandar o jogador pro sub-20, né? Mandar o jogador pro sub-20. Lembra que o Lincoln ainda tem 19 anos, é um garoto novo ainda. Acredito que ele tem muito para evoluir no futebol ainda, mas não precisa ser no Flamengo, pode ser no Paphos. A diretoria do Flamengo queria levar o jogador pro sub-20, tanto que o próprio Rogério Ceni nem relacionou ele para a última partida na Libertadores contra o Racing, nem relacionou. A própria comissão técnica já não tem mais confiança no jogador devido aos últimos episódios aí, né, tudo que aconteceu. Eu não quero ficar falando nisso, mas enfim, o Flamengo quer negociar o jogador e tá aceitando os 4 milhões, pode liberar o Lincoln aí, né? O Lincoln pode então tá liderando essa barca indo, né, para longe do Mengão. O Flamengo ainda tem outros jogadores para negociar, lembrando que o Flamengo pro ano que vem quer vender 150 milhões de reais em atletas. E aí, essas negociações começam por aí, jogadores da base e jogadores do profissional que não estão sendo aproveitados. O que não é o caso do Diego Alves. Lembrando que o Diego Alves, o contrato dele está se encerrando agora, nesse mês de dezembro. Esse mês. Então, se o jogador não renovar com o Flamengo, estaria aí nas últimas, né? Nos últimas partidas do Diego Alves pelo Flamengo. O Flamengo é óbvio que quer renovar com o Diego Alves e o mais legal é que o próprio Diego Alves quer renovar com o Flamengo. Dizem que o jogador tem uma proposta da Espanha, mas não sabemos se isso é verdade ou não. Muitas vezes, galera, aí vem uma coisa muito importante. Muitas vezes essas coisas são plantadas para pressionar. Aí um fala ali, esse momento que o Flamengo está vivendo, esse momento de eliminações que o Flamengo viveu, né, eliminação da Copa do Brasil, eliminação da Libertadores, isso coloca muita pressão em cima da diretoria, coloca pressão em cima de todo mundo e muitas vezes alguns aproveitadores vêm querer implantar notícias falsas, notícias fakes para desestabilizar o ambiente mesmo. E nesse caso do Diego Alves, muitas das coisas que estão sendo noticiadas por aí é para pressionar essa renovação ou não, para pressionar uma das partes. Veja bem, o Flamengo quer renovar com o jogador, só que quer renovar pelo salário atual do jogador. O jogador, por outro lado, quer receber 700 mil reais por mês por 2 anos de contrato. E o jogador tá certo, né? Por conta de toda aquela história que eu não quero ficar recontando aqui, porque acho que vocês já sabem. Mas o fato, o Flamengo não vai abrir mão de um jogador como o Diego Alves à toa. Essa negociação, eu tenho certeza absoluta, ela vai se estender, se possível, até o dia 31 de dezembro, 23h59.
até uma das partes ceder. O Flamengo, como vocês sabem, tá com dificuldade financeira, precisa vender jogadores. Só que a perda do Diego Alves não é uma venda, a perda do Diego Alves é uma perda. É uma perda. Só que o Flamengo, obviamente, tem que continuar pagando o salário do jogador caso ele queira ficar. Só que o Flamengo já aceitou essa proposta dele, né? A diretoria de futebol já aceitou. Então, é óbvio que o jogador não vai querer voltar atrás e falar assim, não, tudo bem, renova por menos. Não, ele não vai. Ele vai manter a posição dele até o dia 23, até o dia 31 de dezembro, 23,59. Tenho certeza. E o Flamengo também vai manter. E aí, quem vai ceder primeiro? O jogador não tá de saída. O jogador, assim, lógico, se não renovar, ele vai estar de saída. Mas assim, o Flamengo não decidiu não negociar com o jogador, não é isso. O Flamengo quer renovar com o jogador. Isso daí, como eu já falei, muitas vezes, né, a imprensa ela é usada. Nisso a torcida tem que ficar muito atenta, muito atenta. Muitas vezes o veículo de imprensa é usado para pressionar o jogador, para pressionar uma certa situação que seja de interesse ou do clube ou do atleta, e muitas vezes isso parte do próprio clube. Isso daí acontece no Flamengo desde que o mundo é mundo, não só no Flamengo, mas como em qualquer outro clube. Então, esse negócio de que o Flamengo não quer renovar com o Diego Alves não é bem por aí, tá? Nós vamos aguardar, isso aí nós só vamos saber mesmo lá no dia 1º de janeiro do ano que vem, que é quando vai finalmente ceder tudo e a gente vai saber o que realmente vai acontecer. Mas enquanto o contrato do Diego Alves não acabar, não tem como a gente saber o que vai acontecer. Internamente, como eu já disse, ambos querem renovar, mas cada um quer uma coisa. Então alguém tem que ceder. Quem vai ceder, nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe, que a torcida sabe, é que o Diego Alves precisa continuar no Flamengo. O Flamengo não tem outro goleiro na altura do Diego Alves e não tem outro no mercado para trazer que possa ter essa identificação. Não tem outro. Então eu acredito muito que o Flamengo vai renovar com o Diego Alves. Eu acredito muito nisso. E acredito muito que, assim, porque a prioridade do Flamengo é vender jogadores. É conseguir dinheiro com isso. Não liberar jogadores que já estão no Flamengo, que fazem parte de uma história vencedora do Flamengo. Não é isso que o Flamengo quer. O Flamengo quer manter esses grandes jogadores, porém vender outros jogadores que não estão sendo aproveitados, né? O Flamengo ainda tem muito para gastar com o Léo Pereira, com o Michael. Infelizmente, o Flamengo poderia encontrar uma forma de vender os jogadores que não estão sendo aproveitados. Lembrando que o Flamengo tem uma previsão orçamentária de arrecadar 150 milhões de reais com venda de jogadores. A previsão para esse ano era 80 milhões de reais, mas o Flamengo arrecadou mais. Pro ano que vem quer vender 150 e provavelmente o Flamengo vai conseguir, justamente para manter esse elenco campeão. Para manter Gabigol, para manter o Pedro, que o Flamengo quer renovar, que eu falei no último vídeo de manhã. Inclusive vou deixar como sugestão pro próximo vídeo. E é isso que o Flamengo quer, manter Bruno Henrique, manter Gerson e manter Diego Alves. Porque o Flamengo sabe que não vai encontrar um outro goleiro, líder, capitão e que joga demais para poder continuar salvando o Flamengo. O Hugo é ótimo? É, mas é um garoto. O Flamengo precisa de um goleiro da altura do Flamengo. Então, galera, esse era o vídeo de hoje, assim, porque eu fiquei muito preocupado com as notícias que saíram aí. Eu precisava trazer esse vídeo pra gente não ficar perdido aí nessa história aí, pra gente poder, né, equalizar aí as informações e pra gente não ficar desesperado. Beleza, galera? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser ganhar dinheiro com futebol, tem o link aqui embaixo para você ir lá, para conhecer o projeto. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.